nós descansamos no Senhor, porque nós sabemos que Ele é Deus. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Semana passada, a semana ela começou bem triste. Eu não sei se todos acompanharam as notícias, mas terça-feira aconteceu aquele temporal em Petrópolis, e um temporal que soterrou casas e vidas nessa cidade. E eu acabei de checar as notícias e já está em 152 mortos e cerca de 165 desaparecidos. Oremos por essas famílias que estão sofrendo com a morte ou desaparecimento, de seus familiares, pais, irmãos, amigos. E essa semana eu assisti uma entrevista de um pai que, enquanto tentava socorrer o seu filho, ele deixou a sua esposa, os outros filhos, e aí ele foi buscar o seu filho, e enquanto ele estava buscando o seu filho, ele viu aquela onda, de lama, e ele começou a correr. O seu filho escapou da sua mão, ele perdeu o seu filho, e ele também viu a sua família inteira sendo soterrada. E eu não queria começar esse sermão com uma notícia ruim, mas foi algo que impactou meu coração e fizeram lágrimas caírem dos meus olhos. O que tem tudo a ver com o tema de hoje. Quem pensa que a felicidade é simples, certamente deve estar pensando agora, mas o tema não é felicidade? Pois é, a gente vai continuar a nossa série, Feliz é. Hoje o texto é Mateus 5,4. Gostaria que vocês tentassem decorar uma frase curtinha e que a gente guarde isso bem no coração enquanto a gente medita nessa palavra. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os que choram, pois serão consolados. Como eu disse, a felicidade não é simples, ou pelo menos não é algo que a gente consegue completar com as definições que nós ouvimos por aí, que todas praticamente são preto no branco. Felicidade é plena satisfação no trabalho, felicidade é liberdade financeira, zero depressão, zero lágrimas. Se fosse tão simples assim, a gente poderia pegar esse nosso versículo e associar essa notícia que eu falei e falar que esse pai alcançou a felicidade, porque ele está chorando muito. Esse pai, ele alcançou uma bem-aventurança porque, enfim, o versículo está falando, quem chora é consolado. Mas a gente sabe muito bem que não é assim que funciona. E se felicidade é complexa e muito mais do que a gente pode imaginar, não cabe a nós defini-la, não cabe a nós ditar as regras, mas nós confiamos e obedecemos e descansamos no nosso Senhor Jesus Cristo, que disse: felizes os que choram, pois serão consolados. Jesus é o nosso único consolador, e só Ele é capaz de transformar as lágrimas de seus filhos em verdadeira alegria. Mas o que são lágrimas? O que é choro? Na palavra de Deus nós vemos muitas histórias sobre o choro. Temos um livro inteiro sobre isso. Em Lamentações a gente vê um choro, uma profunda angústia e desolação por causa da queda de Jerusalém. Um choro por causa das consequências do pecado do povo de Israel. No livro de Jó, vemos um homem que chorou pela tragédia de ter perdido tudo. Sua família, seus bens, amigos e o respeito. E no texto de hoje, nós vemos uma menção do nosso Senhor Jesus Cristo, provavelmente ao texto de Isaías 61:2, que diz assim: Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra seus inimigos. Aqui Isaías fala de um choro que é motivado por causas sociais,
por causas nacionais. E faz sentido Jesus citar isso, porque na época dele também o povo os judeus estavam sendo oprimidos, né, pelo Império Romano. E mais para frente nós chegamos no apóstolo Paulo, que também passou por infinitas e diversas tribulações. Naufrágios, doença, perseguição, açoites, prisão, e certamente derramou muitas lágrimas. E veja como que ele abre a segunda carta aos Coríntios. Nós vamos abrir em 2 Coríntios 1, 3 a 10. Bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transborda sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença da morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo da morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Como é incrível ler essas palavras de Paulo. Esse início com júbilo, com exaltação. Mas notem que no versículo 8, Paulo fala de um episódio terrível na província da Ásia. E a gente não sabe ao certo o que aconteceu. A gente não tem detalhes disso, qual que é exatamente esse evento. Mas só que pela leitura a gente consegue perceber que a situação não foi fácil. Foi desesperador. Né, uma situação que ia muito mais do que eles poderiam suportar. Algo que esvaziou a esperança de continuar a viver. E não nos faltam exemplos, como eu falei, Paulo sofreu diversas tribulações. Né? E a gente vê também em Atos 20, 18 e 19. Vocês sabem que desde o dia em que pisei na província da Ásia até agora, fiz o trabalho do Senhor humildemente e com muitas lágrimas. Suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus. Paulo chorou pelo sofrimento físico e psicológico, pela injustiça, pela tragédia, pelos problemas da igreja, irmãos. E na minha infância, quando eu lia sobre Paulo, eu tinha muita dificuldade de enxergar a alegria nisso. As palavras de Paulo pareciam ser água e óleo. Por mais que eu tentasse chacoalhar isso na minha cabeça, para tentar fazer sentido, lamento e alegria não se misturavam. E a gente vai entendendo isso aos poucos, né? Conforme a gente vai amadurecendo, conforme vamos crescendo, como que um moleque de 12 anos, que nem sofreu direito, vai conseguir entender o que é isso, né? E mais para frente, né, não faz muito tempo atrás, a fase que eu mais chorei na minha vida foi quando a minha família teve que cuidar do meu avô, que sofreu Alzheimer. As lágrimas eram causadas pelas noites que a gente precisava acordar de hora em hora para cuidar do meu avô, para virar o corpo dele, para não criar escaras, né? O choro também era por causa do desgaste que a gente tinha com o relacionamento com a família, que era intenso. A gente estava lá 24 horas juntos. Eu deixei Graças a Deus eu consegui parar de ir para a faculdade porque era só o ano de TCC, então eu não precisava ir muitas vezes. Mas eu também parei de, inclusive, sair com a Vitória. Mas o choro, principalmente, era porque eu não aguentava ver o meu avô naquela situação.
Eu não queria vê-lo partindo daquele jeito e sentia que eu não tinha me relacionado com ele suficientemente. Eu não queria dizer adeus para ele sem ser reconhecido e lembrado por ele. E quando eu parava para tentar entender essa situação, muitas vezes eu usava uma perspectiva falha do meu senso de justiça. Porque eu pensava assim, né? Se não fossem os meus avós, eu não estaria aqui hoje. Se não fossem os meus avós, eu nem sei se eu estaria com Cristo nesse momento. Talvez muitas pessoas não estariam. Pessoas que conheceram Cristo, né, através do ministério e da vida dos meus avós. E eu ficava pensando, nossa, é injusto, não faz sentido. E Alzheimer, que doença é essa? Que ninguém ainda sabe direito o que acontece, por que acontece, não tem cura ainda. Por que precisa acabar desse jeito, eu pensava. E nessa época foi quando eu entendi para valer. Eu entendi de verdade quando nosso Senhor Jesus disse: neste mundo vocês terão aflições. Romanos 8 diz que por causa do pecado até a criação que não tem culpa foi corrompida. E geme pelo retorno glorioso do Senhor. Então quem dirá nós? Quem dirá nós que fomos culpados? Enquanto não chegarmos ao nosso lar eterno, lágrimas continuarão a ser derramadas. E o meu choro era um choro que recai sobre todos, os justos e os injustos. Adversidades que simplesmente acontecem por vivermos num mundo caído e corrompido, imperfeito. E tenho certeza que que muitos dos nossos irmãos em Cristo, lá em Petrópolis, estão chorando pela perda de seus familiares. E existe também um choro que é consequência da impiedade e do pecado, pessoas que sofrem porque plantaram injustiça. Isaías 57, 20 e 21. Mas os ímpios são como um mar agitado, incapaz de sossegar, e cujas águas expelem lama e lodo. Para os ímpios não há paz. A gente ouviu uma outra triste notícia recentemente, que foi a morte e espancamento do congolês Moise. E imagino que para esses homens que fizeram esse ato cruel, que agora estão presos, paz é o que mais falta no coração deles. E se não há verdadeiro arrependimento, certamente o consolo não virá. Mas e sobre o choro que é consolo? Sobre esse choro que a gente leu, felizes os que choram, pois serão consolados. Existe o choro de se viver no mundo corrompido e caído, que pela graça de Deus, para os filhos de Deus, há consolo no retorno glorioso do nosso Senhor. Mas também há o choro que é consequência do nosso compromisso com Cristo. Choramos com os que choram, compartilhamos de momentos difíceis com nossos irmãos, ou lamentamos pessoas que se afastam e perdem a fé. Choramos as dores de crescimento, quando somos disciplinados e lapidados. Choramos por perseguição por causa da nossa fé. Paulo experimentou tudo isso. E ele é exemplo para nós hoje. É verdade que ele sofreu e não foi pouco. Mas também é verdade que ele foi consolado e se alegrou muito, enquanto ainda estava vivo. Na introdução da segunda carta aos Coríntios, Paulo ele não está se lamentando pelo sofrimento. Muito pelo contrário, como a gente leu. Ele cumprimenta com grande júbilo e louva ao Senhor. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Paulo já aponta para aquele que o consolou e livrou dessas situações terríveis. Situações que foram consequências de seu ministério e serviço ao Senhor. E nesse texto específico, como a gente falou, a gente não tem os detalhes desse consolo, de como que Deus livrou, né, da situação na província da Ásia,
mas nós temos também outros episódios na palavra de Deus que inclusive me marcaram muito. Por exemplo, em Atos 16, Paulo e Silas, eles são perseguidos por causa da fé deles, e eles são açoitados e são presos. E durante a madrugada, durante a noite, enquanto eles oram e clamam ao Senhor, adoram ao Senhor, cantando hinos, Deus, de forma sobrenatural, manda um terremoto. E isso faz com que os portões, né, se abram, e além de permitir a liberdade desses irmãos, de Paulo e Silas, o carcereiro conhece ao Senhor, o carcereiro é evangelizado. Tem uma outra história em Atos 28, que Paulo, em uma dessas viagens missionárias, ele sofre um naufrágio terrível. E ele é salvo, né, desse naufrágio, e como se não bastasse, na ilha que eles naufragaram, Paulo ele é picado por uma cobra. E simplesmente nada lhe acontece. E note que nesse último episódio, a Bíblia não fala se ele se desesperou com a picada da cobra, se ele gritou, ficou desesperado, mas fala que ele simplesmente chacoalhou a cobra no fogo, e é isso. Né? Paulo ele foi ousado e corajoso no seu ministério, que foi recheado de momentos muito difíceis, extremamente difíceis. E a palavra consolo no grego não significa só conforto emocional, vai muito mais além disso. Não é só enxugar lágrimas, mas também é encorajar, é dar forças, instruir, ensinar. E essa segunda carta aos Coríntios é um livro complexo que mostra uma igreja complicada. No final dessa carta, Paulo repreende e exorta sobre falsos apóstolos que estavam tirando dinheiro para uso próprio, tirando dinheiro da igreja para uso próprio. Pessoas que se enchem de si mesmas, né? Como a gente viu esse conceito no domingo passado, né? Pessoas que acabam enchendo as suas vidas, os seus corpos, com coisas que não pertencem a Deus, com vanglória, egocentrismo. E Paulo, no final da carta, ele contrasta tudo isso, né? Pessoas que se enchem de si mesmas, que se glorificam. Paulo contrasta isso com o orgulho que ele tem em sua fraqueza. Pois é nela que o poder de Deus repousa. É através da fraqueza de Paulo que Deus abre espaço para alegria e regozijo. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Em Hebreus 12, fala que o nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da alegria que o esperava, suportou a morte de cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado em lugar de honra à direita do trono de Deus. E como o nosso Senhor, Paulo também tinha esperança pela alegria que ainda chegaria. Sofreu tudo e chorou, sabendo da eternidade, sabendo da promessa da vida eterna. Deus enxugará todas as lágrimas e lá não haverá mais morte, tristeza, choro e dor. Paulo, porém, também desfrutou da alegria enquanto estava na terra. É nessa esperança que Deus o consolou nos sofrimentos terrenos. O consolo que nos motiva, nos encoraja, nos consola. E esse consolo também que abre espaço para o ensino e instrução de Deus. As lágrimas de Paulo foram enxugadas com a esperança de um futuro melhor, de um futuro perfeito. Mas também com os livramentos, cura e o lapidar de Deus, que permitiu com sua graça no tempo também presente. Minhas lágrimas caíram porque doía ver meu avô daquele jeito. Mas também porque eu tinha decidido seguir e obedecer o nosso Deus. Eu estava cuidando e honrando a minha família.
Deus enxugava o meu choro de ver meu avô partindo daquele jeito, dando a esperança e a certeza de que um dia eu estarei lá na eternidade com Ele. Com os nossos corpos restaurados, sem doença, sem dor, de pé, pulando de alegria. Mas Deus também me consolou nesse tempo, no tempo presente, abrindo os meus olhos para ver a alegria que é poder chorar. Poder sentir esse amor que também dói pelo meu avô. E o consolo também veio com a instrução. Através dessa situação, dessa adversidade, Deus me ensinou muito sobre família. Sobre perseverança, sobre o sofrimento físico, sobre sacrifício, e além disso, eu vi a alegria que é poder partilhar da dor com meus irmãos, com vocês, amados, igreja. Eu consegui vê-los sofrendo e se alegrando comigo, com a minha família. E aí voltamos para os versículos 3 a 6 de 2 Coríntios, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Paulo desfrutou do consolo de Deus através da igreja. Irmãos que sustentaram em oração, recursos, e nisso também cresceram juntos com Paulo. E eu pude ver o corpo participando do meu sofrimento, ver pessoas ajudando ativamente com orações, ofertas, companhia, palavras de encorajamento. O meu choro abriu espaço para ser ajudado pelos meus irmãos. E vejo que a consolação de Deus não depende de nós. Mas mesmo assim, Ele permite que façamos parte dessa consolação dos nossos irmãos. E espera que choremos com os que choram. E depois, com o seu consolo, certamente, nos alegraremos com aqueles que se alegram. O sacrifício e o sofrimento de Jesus na cruz nos dá esperança que participaremos da sua ressurreição. Estaremos com Ele na eternidade. Mas também nos alegra e motiva pelo caminho que muitas vezes é doloroso. Participar do seu sofrimento nos leva a fazer o mesmo pela sua igreja. Para aqueles que estão sofrendo e lágrimas não param de escorrer, felizes os que choram, pois serão consolados. Para aqueles que estão cheios de alegria e paz, felizes os que choram, pois serão consolados. Que a graça de Deus, que nos basta, nos console e nos aperfeiçoe. E que nos aperfeiçoe na fraqueza. E assim possamos ser fortes para ser fracos com aqueles que estão chorando. Gostaria de convidá-los a ficar de pé, abaixarem suas cabeças. Peça para que o Senhor, nosso Deus, sonde o seu coração. Medite nessa palavra. Será que eu sou aquele que está cheio de alegria, felicidade e paz no meu coração? Ou sou aquele que lágrimas não param de escorrer dos meus olhos? Ore ao Senhor. Se você sabe em que situação está passando,
Se você é aquele que está chorando e parece que não há esperança, felizes os que choram, pois serão consolados. Confie no Senhor. Declare que você depende dEle. Declare que é na fraqueza que o Senhor o faz forte. Assim como Paulo se glorie na fraqueza, se glorie nas tribulações, nas adversidades, no sofrimento, pois é aí que você se torna forte, pois é aí que Deus trabalha em seu coração, é aí que Deus consola, que abre espaço para instrução. E se você é aquele que não está sofrendo, glória a Deus por isso também. Se você é aquele que está feliz, que está com o coração cheio de alegria, Deus quer te usar para que o consolo também venha ao seu irmão que está sofrendo. Peça para que Deus te dê forças, para que transborde amor e assim você possa consolá-lo com palavras de afirmação, com o seu ombro, com ofertas, com o seu tempo. Senhor Deus, Deus poderoso, santo, forte e fiel, obrigado porque a alegria não é simples, a alegria é complexa e muito mais do que a gente pode imaginar, e se ela é complexa a gente tem que confiar em Ti, o nosso único Deus completo e verdadeiro. Deus, obrigado porque nós podemos, Deus, mesmo vivendo em um mundo caído e corrompido, desfrutar de alegria. Deus, em momentos de fraqueza, em momentos, Senhor, de choro, o Senhor também nos enche de alegria. É nesse momento que nós encontramos o Teu consolo, nós encontramos o Teu resgate, Pai. Nós pedimos para que o Senhor venha, Deus, e derrame esse consolo sobre os nossos irmãos que estão sofrendo, que estão derramando lágrimas, que o Senhor venha enxugar isso tudo com a esperança da vida eterna, mas também que o Senhor venha encher com alegria, Deus, com a esperança que o Senhor nos dá hoje, Deus. O Senhor é o Deus, é o nosso Criador e Senhor, aquele que pode todas as coisas, que pode livrar-nos, Deus, de sofrimento físico, de sofrimentos, Deus, com o nosso relacionamento com os nossos familiares, Deus, com os nossos amigos, Pai. O Senhor pode nos livrar hoje, se orarmos com fé, se orarmos em nome de Jesus, Deus. Escuta a oração desses corações sinceros e desesperados por Ti, Deus. Por aqueles, Deus, que o Senhor enche de alegria, Deus. Glórias a Ti por causa disso, Deus. Mas que o Senhor nos dê um ímpeto, nos dê uma coragem e ousadia para Te servirmos, Deus. Servirmos, Deus, com ímpeto, com intrepidez, que possamos não temer, Deus, pelas adversidades que chegarão, que essa alegria nos motive, nos encoraje, nos instrua, Deus. Ó Pai, que a nossa igreja, Holiness de Suzano, Deus, possa viver momentos gostosos na Tua presença, Deus, momentos que a gente pode desfrutar do Teu consolo, Pai, momentos que a gente pode, Deus, Te servir e consolar os outros, Deus, os nossos irmãos, mas que isso também nos mova para fora da igreja, e assim o consolo, as boas novas, a esperança que somente é encontrada em Ti, possam também ser conhecidos por aqueles que não Te conhecem, Deus. Pai, nós queremos firmar, Deus, a nossa esperança em Ti. Queremos, Deus, aprender contigo, sermos fiéis naquilo que o Senhor coloca em nossas mãos.
sermos fiéis com o compromisso de às vezes ter que chorar pelos nossos irmãos, chorar pelo sofrimento do mundo, mas sermos fiéis também com alegria, com a paz que o Senhor nos completa, para que assim possamos ir para longe, servir a Ti e alcançar mais corações, para que o Teu reino se estabeleça. Em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao nosso Senhor, igreja.